Hoje é dia de tag. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para fazer uma tag. Eu tinha prometido uma tag por mês, em janeiro cumpri, em fevereiro não fiz, mas fiz duas em março, portanto já compensei, e agora em abril temos esta tag. Eu vi esta tag no canal da Patrícia Rodrigues, que por sua vez a tinha visto no canal da Ana Lopes. E é uma tag daquelas que eu gosto, tal como a Patrícia, que é: não é preciso desarrumar livros, é só conversa. Eu vou deixar o canal das duas aqui na caixa de descrição, bem como as perguntas. Portanto, sintam-se tagados sem problema absolutamente nenhum. Quem quiser fazer será muito bem-vindo. De qualquer forma, mesmo que não façam a tag, pelo menos digam-me se concordam ou se discordam com alguma coisa que eu diga durante a realização da mesma e que vos tenha assim chamado a atenção. Mas vamos à tag. Vamos à tag, a filosofia de ler. Primeira pergunta: o que é mais importante? Uma boa personagem, a trama ou a mensagem? Bom, é tudo. Para mim é tudo. Porque se a personagem estiver mal construída, eu também não acredito que a mensagem passe e não acredito também que a trama, que a história consiga sobreviver. Por outro lado, com uma história má, não há personagem que a salve. Com uma mensagem que não nos agrada, ou a trama é muito boa e a personagem é muito bem construída, ou então também nós começamos a não sentir empatia com o livro e a leitura acaba por se tornar pesada, por se tornar desagradável. Portanto, para mim, eu acho que as três são elementos importantes numa história, para que a história funcione e o livro seja daqueles livros a que nós ficamos muito felizes por os ler. 2. Devíamos ler livros que abordam ideias ou opiniões com as quais discordamos? Devíamos, eu acho que sim. Só assim crescemos. Eu posso ter uma opinião hoje, alguém me dar um argumento que eu até acho que é válido, eu ir-me informar e mudar de opinião. Só não muda de opinião, eu acho, quem não cresce. E, portanto, eu acho que sim. Acho que se nós lermos livros cujas ideias discordamos, acabamos por crescer. Mas isso é como na vida. Eu tenho grandes amigas que eu sei que estarão lá para mim, que raramente temos opiniões similares, opiniões que se encaixam. E, no entanto, não deixamos de ser amigas por causa disso, porque são pessoas de princípios, são pessoas que sabem ouvir-nos, são pessoas que já provaram que estão lá, são pessoas que sabem perdoar os nossos erros, que sabem apontar-nos o dedo às vezes. Isso também é importante, ter a humildade de dizer: não gostei, não fizeste isto e eu não gostei. E, portanto, sobre esse ponto de vista, são pessoas que, apesar de não partilharem as mesmas opiniões que eu sei que elas estão lá sempre para mim e estão no meu coração. E, portanto, os livros é a mesma coisa. Os livros podem nos levar a crescer, a mudar de opinião e, portanto, nós temos que ler livros cuja temática discordamos. 3. Qual o papel dos livros num mundo em que a tecnologia avança cada vez mais? É o mesmo, acho eu. O livro é algo que vem da antiguidade clássica e, portanto, e não morreu. Entretanto, já se evoluiu muito, porque ninguém já anda de caravela, toda a gente anda de barco com computador, ninguém já usa o astrolábio, que foi uma invenção tecnológica brutal naquela altura, e, portanto, eu acho que a evolução tecnológica é inerente, e ainda bem que acontece, principalmente ao nível da saúde. Mas a verdade é que eu não vejo que o papel do livro esteja posto em causa ou que o livro seja posto em causa. Eu acho que o papel do livro é exatamente o mesmo. Podemos usar as tecnologias para ler livros em e-books? Claro que sim. É a mesma coisa? Claro que não. Mas a verdade é que entre ler em e-books e não ler, para mim, não há sequer discussão. Eu prefiro ler em e-book a deixar de ler. Tout court. Apenas isso. 4. Quando escolhes um livro, quão importantes são as sinopses, opiniões e a arte nessa escolha? As sinopses não são nada importantes, eu não leio sinopses, portanto, muito mais facilmente me cativam pela capa de um livro do que por uma sinopse que eu não leio. Tenho muito medo que as sinopses contem mais do que aquilo que devem, falem mais do que aquilo que devem, e, portanto, pura e simplesmente eu não leio sinopses, ou muito raramente leio sinopses. As opiniões, sim, mas opiniões do estilo: li este livro, acho que vais gostar, lê. Porque
as opiniões mesmo das minhas colegas aqui do BookTube ou do Instagram, ou mesmo uma opinião de um crítico mais formal de jornal, eu não vou ler, eu só vou ler depois de ler o livro, a não ser que esteja na dúvida. E aí sim, aí eu recorro à opinião das minhas colegas, às vezes nem vejo as coisas, só vejo depois, mas pergunto, achas que eu vou gostar? E aí se elas dizem que sim, que acham que eu vou gostar, eu avanço para o livro. Por exemplo, aconteceu-me isso ultimamente com o Bairro das Cruzes da Susana Amar Velho, que a Dora Santos Marques disse-me que eu ia gostar e eu fui ler o livro e ela tinha razão. Eu adorei o livro, mas aí sim, aí eu tomo em atenção. De resto, sinopses não, porque eu não leio. 5. Deveríamos ler algum livro na diagonal? Não. Claro que não. Os livros são para ser lidos todos. O autor, quando escreve, escreve aquilo que acha que é necessário ao leitor, para ele perceber o livro, aquilo que acha que é necessário a ler. Mas a verdade é que quem é que nunca leu um livro da diagonal, que atira a primeira pedra? Há livros que, ou porque são descritivos, ou porque acabam por ser repetitivos, ou por outro motivo qualquer, nos levam a lê-lo na diagonal, embora eu confesse que raramente o faço. 6. A leitura deve ser sempre agradável? Bom, depende daquilo que se considera agradável. Se agradável é um livro que se lê, que nós nos sentimos bem, que lemos assim numa tarde, en passant, ok, não tem mal nenhum. Se agradável é no sentido de só ler esse tipo de livros, não. Eu acho que os livros que nos inquietam são livros importantes, os livros que de alguma forma nos retraem também são livros importantes. Lá está, por isso é que eu acho que é importante ler livros que não concordam com as nossas opiniões. Há livros que não são agradáveis, mas cuja leitura nos enriquece enquanto pessoa e cuja a leitura nos torna maiores enquanto pessoa. E nos dá às vezes a dimensão também na nossa pequenez e nos puxa para baixo às vezes e nos diz tem calma, és uma privilegiada, não podes pensar isso, não deves fazer aquilo porque olha, esta mulher esteve muito pior do que tu, esta mulher está muito pior do que tu. E há pessoas a viver assim, principalmente quando os livros se baseiam em histórias verdadeiras ou em acontecimentos verdadeiros que eu acho que não são agradáveis, mas acabam por ser agradáveis porque acabam por nos fazer crescer. Portanto, se o agradável é no sentido de uma leitura prazerosa, não, nem sempre tem que ser, porque o que nos inquieta também nos faz crescer e nos torna maiores, até como pessoas. 7. É importante ser um leitor que lê muito e que lê boa literatura? Bom, vamos dividir esta pergunta em duas. E eu confesso que não ouvi nem o vídeo da Ana, nem o vídeo da Patrícia. Vi as perguntas, achei graça ao título, vi as perguntas e como decidi que vinha fazer, não sei o que é que elas disseram. Mas, vamos lá. É importante ler muito? Não. Eu acho que a gente lê aquilo que quer. Eu estou agora num projeto que estou agora a acompanhar um desafio onde nós temos que pôr o que lemos todos os dias e há dias em que eu leio muito e há dias em que eu leio pouco e não tem sequer a ver com o facto de ser fim de semana ou ser dia de semana, porque há fins de semana em que eu leio muito pouco e há semanas em que eu leio muito pouco e depois há fins de semana em que eu leio muito e depois há semanas em que todos os dias eu leio bastante. Depende do meu trabalho, depende de como é que eu estou, depende do interesse dos livros que me despertam, os livros que eu estou a ler na altura, portanto, depende de uma série de circunstâncias. Portanto, o ler muito não é nada importante. Portanto, cada um deve ler ao ritmo que lê e conforme lhe apetece, e esse é algo que é um peditório para o qual eu já dei, portanto, nem discuto isso. É importante sermos um leitor que lê boa literatura? Claro que sim. Agora, o que é boa literatura? E esta é uma discussão filosófica que não vale a pena termos, porque a boa literatura pode ser a literatura que perdura ao longo do tempo. Nós sabemos que a partir dos clássicos são boa literatura. Ok, de acordo. Mas a verdade é que se nós só lemos clássicos, sabendo que é boa literatura, os atuais não se tornam clássicos.
Porque uma das coisas que torna um livro clássico é não só o conhecimento dos seus pares, mas também o facto de ele perdurar ao longo do tempo. E, portanto, se não há ninguém que o lê, ele não perdura. Ora, portanto, a boa literatura é algo que, enfim, é um cânon que eu tenho alguma dificuldade em definir. Até porque há livros que não podem ser considerados boa literatura, mas que numa determinada, que não são pela academia considerados boa literatura, mas que em algum momento foram importantes para mim e foram livros que para mim foram boa literatura, porque era aquilo que eu estava a precisar naquele momento, naquela altura. Portanto, vamos perder este estigma da boa literatura como se fosse assim um papão e vamos assumir que cada um deve ler o que quer, onde quer, quanto quer e a leitura tem que ser algo que lhe traga felicidade, que lhe traga crescimento, que lhe traga um bem-estar intelectual, que isso é que é importante para cada um de nós. E ainda bem que há gente que só lê policiais, ainda bem que há gente que só lê romance, ainda bem que há gente que só lê thrillers, ainda bem que há gente que só lê fantasia, porque se é isso que os realiza e se essa é que é para eles a boa literatura, então força, seja. E eu às vezes tenho pena por causa do meu bolso de ser tão pouco direcionado e de gostar de ler independentemente do género. E, portanto, isso é que me causa algum problema. Mas eu acho que esta é daquelas perguntas que nós vamos ter que deixar de fazer, porque esse conceito da boa literatura é algo que, enfim, depende. 8. Como compras os teus livros? O que tens em conta sempre que vais às compras? Ora, eu compro muito hoje em dia, porque continuo em teletrabalho, os livros online. Continuo a usar muito as lojas online para comprar os livros. O que eu tenho em conta quando vou a uma livraria comprar livro ou mesmo numa livraria online? Tenho em conta o autor, se eu gosto do autor e se já conheci o autor, então eu quero o livro. Tenho em conta a capa. A capa é muito importante para mim de um autor desconhecido. Gosto muito de ler autores desconhecidos, autores que não conheço. Gosto muito de dar uma primeira chance aos autores, principalmente se são autores nacionais. Gosto muito, muito, muito de lhes dar essa chance e acho que é importante darmos a chance aos novos autores, porque só assim é que os mais antigos também se ficaram conhecidos. E é preciso começar a abrir as portas às novas vozes, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais, claro que as nossas em primeiro lugar, para podermos depois destacar aqueles de que gostamos e aqueles de que não gostamos e assumir e dar um espaço às vozes que vão ser a nova literatura do século XXI. 9. Como lês os teus livros? Como organizas as tuas leituras? Bom, eu raramente estou a ler apenas um livro. Raramente. Posso ler, se quero muito acabar um livro e falta pouco, ler só aquele livro naquele dia. Mas eu tenho várias leituras sempre em processamento. E como é que organizo as minhas leituras? Organizo-as por meses. Faço uma TBR, geralmente faço alguns em leituras conjuntas, leio muita coisa, continuo a ler muita coisa com a Maria João Diogo e porque gosto de ir discutindo os livros com ela e gosto de ir conversando com ela sobre os livros. Portanto, as leituras conjuntas é algo que me ajuda também e me estimula para a leitura, foi algo que eu descobri nestes últimos anos. E organiza a TBR, que acho que é aquilo que me apetece ler naquele mês. E depois vou metendo algumas coisas que aparecem que eu não sabia que vinham e que estava interessada e, portanto, vou introduzindo esses livros por forma a sentir-me mais... porque me apetece. Basicamente é porque me apetece. 10. O que fazes a tudo o que as leituras te dão? Guardo na minha mente, guardo na minha forma de ver o mundo, guardo no meu coração. E as leituras dão muita coisa, não só a nível da própria leitura, mas depois, neste momento, aquilo que eu conheci por causa de gostar de ler e quem eu conheci por causa de eu gostar de ler e por causa das leituras. Portanto, guardo na minha mente, guardo a minha forma de estar e de ver o mundo e guardo no meu coração. Muito. É um mundo que me deu muita coisa e ao qual eu estou muito agradecida. 11. Ainda continuarias a ler se pudesse abrir o cérebro e enfiar todos os livros lá? Claro. Claro, o prazer não é ter os livros aqui dentro, o prazer é o ato da leitura. Claro que depois vem, por acréscimo, tudo o resto. Mas na realidade aquilo que dá mais prazer é o livro
é descobrir o livro e de alguma forma pensar que esse livro nos pode dar outras coisas. 12. O que pensas das leituras? Eu não sou muito de releituras, confesso que estou a reler alguns clássicos porque os li muito novinha e estou a gostar dessa experiência, mas eu não sou muito de releituras. Por uma razão muito simples, eu acho que há tanta coisa gira para ler que eu não vou conseguir ler durante a minha vida que eu não posso perder tempo neste momento com releituras. Depois, se o Fernando Pessoa se enganou e Deus tiver biblioteca, então aí eu tenho a eternidade toda para fazer as leituras que me apetecer e posso então sim fazer essas releituras sabendo que o tempo não é um handicap. Hoje em dia acho que as leituras têm que ser com conta, peso e medida, porque há tanta coisa que eu quero ler e que não vou conseguir ler que, enfim, não vale a pena. Um livro mau. Pergunta 13 e 14. O que é que torna um livro bom e um livro mau? Eu, tirando aqueles que já são clássicos e que os cânones já estão definidos, aquilo que torna um livro bom hoje em dia de um contemporâneo, lamento, mas sou eu. Se eu gosto do livro, para mim o livro é bom. Se eu não gosto do livro, para mim o livro é mau. Eu posso dizer que o livro está bem escrito, posso dizer que o livro tem uma boa construção narrativa, posso dizer que as personagens estão bem construídas, mas o livro não funcionou comigo. E, portanto, sobre esse ponto de vista, eu não posso dizer que o livro é bom. Portanto, aquilo que torna hoje em dia, nos contemporâneos, um livro bom de um livro mau, sou eu. Até porque eu é que sou a leitora. E, portanto, atenção que isso não implica que eu não reconheça aquilo que disse anteriormente, ou seja, que eu não reconheça que o livro está bem escrito, que o livro está bem construído, que as personagens estão bem construídas, portanto, todo esse aspecto da construção narrativa eu posso reconhecer. Mas se o livro não me agradou, eu não posso dizer que o livro é bom. Posso dizer que está bem escrito, posso dizer que, enfim, não funcionou comigo, posso dizer que é um bom livro no sentido de que está bem feito, mas neste sentido de um livro ser bom para mim, obviamente que depende de mim e daquilo que eu sinto no momento. E já me aconteceu, deixem que vos diga, eu abandonar livros e voltar um ano depois a esse livro e lê-lo assim de uma assentada. Portanto, muitas vezes a culpa não é do livro, é minha. E eu reconheço isso. Mas a verdade é que se não funciona, não funciona. Eu não vou dizer que o livro é bom quando o livro não funcionou comigo. 15. Qual é a tua opinião sobre não terminar uma leitura? Olha, outro aspecto em que eu mudei. Há uns anos atrás seria impensável. Mesmo que eu tivesse a achar o livro chato, que não tivesse a falar comigo, que fosse assim um arrasto daqueles dolorosos, eu terminaria o livro. Hoje em dia, lá está. Nem pensar. Acho lindamente abandonar um livro. Não se está a gostar, não está a falar connosco, há ali qualquer coisa que não está a funcionar naquele momento, lavo. Depois, ou volto ou não volto. Mas a verdade é que já não tem problema nenhum com o não terminar uma leitura. 16. A vida pessoal do autor deve ser tida em conta? Bom, esta é outra que depende de cada leitor. Eu acho que não. Nós não sabemos como é que era a vida pessoal de muitos dos escritores da época medieval. Não nos interessa nada, nós não vamos investigar a vida pessoal de leitores clássicos e, portanto, sobre esse ponto de vista, eu acho que a vida pessoal não interessa nada. É um handicap para os contemporâneos, principalmente para os portugueses, nós sabemos a vida pessoal deles na maior parte dos casos, mas não tem nada a ver. Aquilo que o escritor escreve que nos encanta, nós podemos depois achar que ele, enquanto pessoa e enquanto interveniente social, não é aquele que mais nos agrada. Agora, isso não implica que a sua literatura não fale connosco e a forma como ele escreve não nos agrade. Portanto, eu acho que aí temos que saber distinguir muito bem as duas áreas. Logo, não me interessa nada a vida do escritor. 17. Se apenas pudesses ler um género para o resto da vida, qual seria? Esta é fácil, seria o romance. Porque o romance é muito amplo. Nós temos o romance histórico, temos o romance cor-de-rosa, temos o romance da época. Portanto, eu teria muito para ler. Iria sentir falta dos thrillers, muita. Iria sentir muita falta dos thrillers. Mas eu quereria o romance, porque é um género muito mais amplo. Eu posso ter até romances onde os thrillers também acontecem e estão lá misturados. E, portanto,
eu seria sempre o romance. 18. Alguma vez leste um livro sobre o qual não sabias nada? Oh, bota vez nisso. Muitos dos autores novos contemporâneos, eu quando vou para o livro não sei nada do livro e cada vez acho mais que é a melhor maneira de se ler um livro. É não saber nada. Eu contra mim falo, obviamente, porque, enfim, eu faço aqui opiniões sobre os livros e, portanto, estou-vos a dizer, ouçam a minha opinião e depois vão ler o livro, mas a verdade é que eu tento que não vos dar os elementos fundamentais para que vocês possam desfrutar do livro como se não soubessem nada do livro. E, portanto, muitas vezes vocês sabem basicamente aquilo que eu achei mais interessante, não nada que vos tire o prazer da leitura. 19. Quais são os autores ou géneros que não consegues ler e porquê? Olhem, neste momento eu acho que não há nenhum género que eu não consiga ler. Começo a ter alguma queda para a fantasia. Ficção científica será talvez o género que eu leio menos neste momento, mas que li muito na adolescência. Havia uma coleção com umas capas azuis pequeninas, estilo livro de bolso, quando eu era mais jovem, de ficção científica. Eu acho que li tudo o que foi publicado nessa coleção. Portanto, não há assim um género que eu diga que não gosto. 20. Toda a gente deveria ler, porquê? Claro que sim, toda a gente deveria ler. Porquê? Porque é prazeroso, porque se aprende, porque é gratificante, porque dá prazer, é uma forma de arte que dá prazer. E, portanto, é algo que a mim me aconchega a alma. Eu ando sempre com um livro atrás, não consigo estar um dia sem ler uma frase, para mim é angustiante. Pode parecer parvo, mas é verdade. E, portanto, a mim é tão prazeroso ler, dá-me tanto prazer, faz-me tanta companhia que eu acho que toda a gente deveria ler. Inclusive é quem diz que passa muito tempo sozinho. Bom, um bom livro faz-nos companhia durante 1, 2 horas e aquelas personagens ficam na nossa cabeça e na nossa alma e são quase nossos amigos e, portanto, faz passar essa solidão. Vão por mim e acreditem que assim é. E pronto, aqui fica a tag A Filosofia de Ler. Digam-me se concordam, se não concordam, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.